Em 12 de outubro de 2018, entrei na Basílica de Nossa Senhora Aparecida com 2 amigos para roubar a Eucaristia. Não estou usando metáfora. Entramos com recipientes plásticos esterilizados no bolso, mapa da Basílica na mão, plano executado em detalhe durante meses. Nossa intenção era levar a hóstia consagrada para um laboratório e provar, com análise molecular e teste de DNA, que era só farinha de trigo. O que aconteceu quando segurei aquela hóstia na palma da mão destruiu 29 anos de certeza e reconstruiu tudo do zero. Meu nome é Ricardo. Tenho 29 anos. Sou médico clínico geral formado na Unicamp. Fui criado em família evangélica de 4ª geração. Fui presidente de grupo de apologética universitária. Fui pastor auxiliar, fundador de canal no YouTube com 200 mil inscritos, produzindo conteúdo semanal para atacar a fé católica com argumentos médicos e científicos. E antes de contar o que aconteceu naquela basílica, preciso que você entenda de onde eu vim, porque a distância entre o homem que entrou naquela basílica com um recipiente plástico no bolso e o homem que saiu com a hóstia dissolvendo na língua só faz sentido se você entender o quanto eu acreditava no que acreditava. Antes de continuar, me faz um favor. Escreve nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber até onde esse testemunho está chegando. E antes de fechar esse vídeo, vai no primeiro comentário fixado e entra no link que compartilhamos lá. Temos algo muito especial esperando por você. Nasci em Campinas em 1989. Família evangélica de 4ª geração. Meu bisavô foi um dos primeiros convertidos quando missionários batistas americanos chegaram ao interior paulista nos anos 10. Meu avô era pastor. Meu pai era presbítero. Minha mãe liderava o Ministério de Mulheres. Nossa casa na Vila Industrial cheirava a café passado e Bíblia aberta o tempo todo. Todo dia cedo o rádio da cozinha ligava com hino gospel. Acordávamos com Grande És Tu e dormíamos com Por que Ele Vive. Não eram músicas, era o ar que a gente respirava. Desde que aprendi a andar, ouvi pregações 3 vezes por semana. Culto domingo de manhã, culto domingo à noite, culto quarta-feira, escola dominical antes do principal, retiro espiritual todo mês, congresso de jovens todo ano. Minha vida girava em torno da Igreja Batista Fundamentalista da Promessa de Campinas. Fui o filho evangélico perfeito. Enquanto outros meninos jogavam videogame depois da escola, eu decorava versículos. Aos 12 anos já tinha memorizado o livro de Romanos completo, capítulo por capítulo. Meu pai me fazia recitar para os visitantes do jantar de domingo. As palavras fluíam sem hesitação. Os homens mais velhos acenavam aprovando e diziam que Deus tinha abençoado aquela família com um futuro pastor. Minha mãe servia bolo de fubá com os olhos brilhando de orgulho. Nunca perdi um culto, nem quando tive dengue e febre de 40 graus. Meu pai me carregou para a igreja mesmo assim, porque casa de Deus cura melhor que hospital. Jejuei todo mês desde os 15 anos. 40 dias de jejum de Daniel todo janeiro. 3 dias de jejum total antes de decisões importantes. Meu estômago doía, minha cabeça latejetava, mas nunca reclamei porque acreditava estar armazenando tesouros no céu. Quando era adolescente e outros jovens começaram a questionar religião, eu só fui ficando mais sério. Acordava às 5 da manhã para a oração antes da escola. Lia a Bíblia inteira todo ano. Distribuía folhetos nas ruas. Pregava em praças públicas aos sábados. Sentia certeza absoluta sobre tudo. Sabia exatamente quem eu era e para onde ia depois da morte. Mas não sabia o que estava vindo. Meu sonho desde criança era ser médico missionário. Não porque amava a medicina em si, porque acreditava que Deus tinha colocado aquele chamado específico no meu coração. Curar corpos e salvar almas ao mesmo tempo. Levar o evangelho para tribos não alcançadas na Amazônia. Quando contei ao meu pai, ele colocou a mão no meu ombro e disse: "Filho, se é chamado de Deus, ele vai abrir todas as portas." Em 2007, aos 18 anos, passei em medicina na Unicamp. No dia que saiu o resultado, caí de joelhos no quarto chorando e agradecendo a Deus. Tudo pelo que trabalhei estava se concretizando perfeitamente.
Durante a faculdade, mergulhei de cabeça em apologética evangélica. Entrei para um grupo de estudos bíblicos universitário. Fui eleito presidente no 2º ano. Organizávamos debates com católicos, espíritas, ateus. Realizávamos campanhas evangelísticas no campus. Eu me sentia guerreiro de Deus lutando contra um império de trevas. E o catolicismo era o inimigo número 1. Em Campinas, católicos eram maioria absoluta, 85% da população. A festa de Nossa Senhora Aparecida em outubro parava a cidade inteira. Procissões bloqueavam as ruas principais. Comércio fechava. Imagens de santos enfeitavam lojas, bares, restaurantes. Via aquilo e sentia raiva. Raiva de ver brasileiros adorando estátuas. Raiva de ver um povo preso em superstição medieval. Mas o que mais me enfurecia era a Eucaristia. Católicos realmente acreditavam que um padre pronunciava palavras sobre pão e vinho e aquelas substâncias se transformavam literalmente em carne e sangue de Jesus Cristo. Acreditavam que comiam Deus. Guardavam pão em caixas douradas chamadas sacrários. Ajoelhavam diante de pão. Carregavam pão em procissões de Corpus Christi pelas ruas. Isso não era cristianismo. Era idolatria disfarçada de devoção. Me formei em medicina em 2012, aos 23 anos. Fiz residência em clínica geral no Hospital das Clínicas da Unicamp. Durante a residência conheci André e Felipe. André tinha 25 anos, residência em cirurgia, criado em família Assembleia de Deus em Sorocaba. Radical, apologeta feroz. Odiava catolicismo com uma paixão que superava a minha. Felipe tinha 29, residência em pediatria, família presbiteriana em Jundiaí, mais calmo que André, mas igualmente convicto de que o catolicismo era caminho para o inferno. Os três nos tornamos melhores amigos. Almoçávamos juntos todo dia no refeitório do hospital. Conversávamos horas sobre teologia, doutrina, apologética. Sonhávamos abrir uma clínica médica missionária no interior da Amazônia. Aquele plano era a nossa identidade. Em 2015, terminamos as residências. Eu virei médico clínico geral, André cirurgião, Felipe pediatra. Conseguimos empregos em hospitais diferentes em Campinas, mas continuávamos nos encontrando toda semana para estudos bíblicos e oração. Foi nesse período que criamos o canal no YouTube, Médicos pela Verdade Bíblica. Postávamos vídeos toda semana atacando o catolicismo com argumentos médicos e científicos. Títulos provocativos: transubstanciação, mentira científica. Eucaristia, canibalismo disfarçado. Maria, virgem ou mãe de família normal. O canal cresceu rápido. Em 2 anos tínhamos 200 mil inscritos. Vídeos alcançavam centenas de milhares de visualizações. Os comentários eram campo de batalha. Católicos nos xingavam, evangélicos nos defendiam. Adorávamos a controvérsia. Quanto mais ódio recebíamos de católicos, mais achávamos que estávamos certos. O que aconteceria em agosto de 2018 mudaria tudo. Estava assistindo um documentário sobre milagres eucarísticos. Lanciano, na Itália, século VII. Buenos Aires, Argentina, 1996. Sokolka, Polônia, 2008. Casos onde hóstias supostamente sangraram ou se transformaram em tecido cardíaco humano. Cientistas católicos alegavam ter testado essas hóstias e encontrado sangue humano tipo AB, tecido muscular cardíaco vivo. Óbvias fraudes, manipulações, truques para enganar fiéis ingênuos. Mas algo clicou na minha cabeça. E se conseguíssemos uma hóstia consagrada de uma missa católica e testássemos em laboratório secular? E se provássemos cientificamente que era só pão, amido de trigo, nada mais, nenhuma transformação molecular, nenhum DNA humano, nenhuma presença divina, seria um golpe fatal contra a doutrina católica. Compartilhei a ideia com André e Felipe numa terça-feira à noite, durante estudo bíblico na minha casa. Precisamos de hóstia consagrada, eu disse. Direto da missa, fresca, antes que aleguem contaminação posterior. André respondeu imediatamente. Vamos a uma missa. Recebemos comunhão, escondemos a hóstia em vez de comer, saímos, testamos. Felipe hesitou. Isso é roubo, profanação. Pode ter consequências legais.
Consequências legais? André quase gritou. Estamos defendendo a verdade de Deus. Paulo foi preso múltiplas vezes. Apóstolos foram mortos. Se sofrermos por expor uma mentira, seremos abençoados. Concordei. Se conseguirmos provar cientificamente que a Eucaristia é só pão, o impacto será mundial. Vai libertar milhões de católicos da idolatria. Felipe finalmente cedeu. A resposta sobre onde faríamos isso era óbvia. Aparecida. Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida. 12 de outubro. Dia da padroeira. Missa lotada. Milhares de pessoas comungando. Passaríamos despercebidos. Eu não sabia naquele momento que escolher exatamente aquele dia, aquele lugar, aquela festa, seria o maior erro e a maior bênção da minha vida ao mesmo tempo. Nossa Senhora já estava orquestrando nossa conversão antes mesmo de começarmos a planejar nosso ataque contra o filho dela. Passamos setembro inteiro planejando cada detalhe. Pesquisamos como a comunhão funcionava. O padre colocava a hóstia diretamente na língua ou na mão do fiel. Se recebêssemos na mão, poderíamos fingir que levávamos à boca, mas esconder em vez disso. André trouxe para a reunião de revisão 3 recipientes plásticos esterilizados com tampa hermética, do tipo usado para guardar amostras biológicas em laboratório hospitalar. Felipe trouxe uma câmera pequena disfarçada de caneta para filmar o momento discretamente. Eu trouxe o mapa da basílica, marcando as melhores posições para recebermos comunhão sem chamar atenção. Queríamos 3 amostras de 3 missas diferentes para comparação. Eu pegaria uma, André outra, Felipe a terceira. Agendaríamos os testes no laboratório de análises clínicas do hospital onde André trabalhava. Teste de DNA, análise molecular, espectroscopia, tudo documentado em vídeo para postar no YouTube. O título do vídeo já estava pronto na minha cabeça. Eucaristia testada em laboratório. A verdade científica que os católicos escondem. Rezamos sobre o plano durante semanas. Pedimos a Deus que abençoasse a missão, que nos protegesse, que fosse glorificado através do que faríamos. Olhando para trás agora, percebo que Deus realmente respondeu aquelas orações, só que de forma completamente oposta ao que pedíamos. Ele nos protegeu de nós mesmos e foi glorificado ao revelar nossa cegueira. Sábado, 11 de outubro de 2018. Véspera da ação. Acordei às 4 da manhã. Não conseguia dormir. Coração acelerado, adrenalina e nervosismo misturados. Ajoelhei ao lado da cama e orei por 1 hora inteira. Pedi proteção divina, pedi sabedoria, pedi coragem, pedi que Deus fosse exaltado através da verdade que revelaríamos. Passei o sábado inteiro em jejum. Só água. Corpo fraco, mas mente afiada. Reli as passagens sobre Jesus expulsando os mercadores do templo. Ele usou ação radical contra a profanação da casa de Deus. Nós também usaríamos ação radical contra a profanação da verdade. Nos encontramos os 3 às 8 da noite na minha casa para a revisão final. Oramos juntos por 2 horas. Círculo fechado, mãos entrelaçadas, clamando proteção divina, clamando vitória da verdade, clamando que a mentira católica fosse exposta. Quando terminamos, todos tínhamos lágrimas nos olhos. Estávamos prontos para o que acreditávamos ser missão divina. Mas algo que não sabíamos estava acontecendo naquele exato momento. Enquanto planejávamos roubar a Eucaristia, uma mulher idosa em Aparecida, Dona Sebastiana, estava ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, rezando o terço, especificamente pela conversão de evangélicos que viriam no dia seguinte com intenções ruins. Ela não sabia nossos nomes, não sabia que éramos médicos, não sabia nada sobre nós. Mas Nossa Senhora sabia, e já estava intercedendo. Domingo, 12 de outubro de 2018. Acordei às 5 da manhã. Banho longo, quente, lavando o corpo com atenção extra, como se me purificando para uma tarefa sagrada. Vesti roupa casual, mas respeitável. Calça jeans escura, camisa social clara, sapato fechado. Queria parecer turista comum, não evangélico em missão. Saí de Campinas às 6 da manhã. Dirigi os 170 quilômetros pela Presidente Dutra. O céu estava limpo, azul, sol nascendo no horizonte. André e Felipe viajaram separadamente de Sorocaba e Jundiaí.
Combinamos de nos encontrar num estacionamento perto da Basílica às 9 da manhã. Cheguei em Aparecida às 8h30. A cidade tem 35 mil habitantes normalmente. Mas no dia 12 de outubro, dia da padroeira, vira outra coisa. 200 mil pessoas ou mais convergindo de todo o Brasil. Ônibus de romaria enfileirados nos estacionamentos de terra batida. Famílias com crianças no colo, idosos de bengala, grupos de jovens com camisetas de paróquia, vendedores ambulantes na calçada, água, refrigerante, santinho de Nossa Senhora. O cheiro de caldo de cana misturado com incenso. Aquele barulho específico de multidão devota que você só ouve nesse tipo de lugar. Estacionei longe porque as proximidades da Basílica estavam tomadas. Caminhei 20 minutos até o ponto de encontro. André já estava lá às 8h45. Felipe chegou às 8h50. Revisamos o plano uma última vez. A missa principal estava marcada para as 10 da manhã, celebrada pelo arcebispo, transmitida ao vivo pela TV. A Basílica comportava 45 mil pessoas sentadas, mais dezenas de milhares em pé nas laterais e no fundo. Entraríamos separados. Eu na ala esquerda, André no centro, Felipe na direita. Durante a comunhão, que aconteceria cerca de 40 minutos após o início, receberíamos a hóstia na mão, fingiríamos levar à boca e esconderíamos rapidamente no recipiente plástico no bolso. Sairíamos separadamente após o fim da missa. Nos encontraríamos de volta no estacionamento. Voltaríamos para Campinas. Testaríamos as hóstias na segunda-feira de manhã no laboratório. Plano simples, discreto, eficaz. Mas o que nenhum de nós sabia era que Deus tinha um plano completamente diferente. E nos próximos 90 minutos, 3 médicos evangélicos convictos seriam quebrados, destroçados e reconstruídos pela presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Às 9h15, André entrou primeiro. 5 minutos depois, Felipe. Às 9h30, eu entrei. A Basílica de Nossa Senhora Aparecida é imensa. Segunda maior igreja do mundo. Menor apenas que a Basílica de São Pedro no Vaticano. 45 mil pessoas sentadas. Teto altíssimo sustentado por colunas de concreto que sobem como gigantes. Vitrais coloridos enormes por todos os lados. Lustres dourados pendendo. E no altar principal, dentro de uma redoma de vidro sobre base de mármore, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pequena, 30 centímetros de altura, feita de barro escuro, manto azul, coroa dourada. Olhei para aquela imagem e senti a raiva familiar. Milhões de brasileiros adoravam um pedaço de barro pescado do rio em 1717. Atribuíam poderes a um objeto feito por mãos humanas. Idolatria pura. Mas então, algo estranho aconteceu. Por uma fração de segundo, tive a impressão de que a imagem me olhou diretamente. Não um movimento físico, algo espiritual. A sensação de ser visto, conhecido, reconhecido. Sacudi a cabeça. Imaginação, pensei. Nervosismo. Não era imaginação. Nossa Senhora já sabia que eu estava ali, e já estava intercedendo. Encontrei assento na ala esquerda, 10ª fileira. Posição estratégica. Perto o suficiente do corredor para sair rápido, longe o suficiente do altar para não chamar atenção. Identifiquei André sentado no centro, 15 fileiras atrás de mim. Felipe à direita, perto de uma das colunas laterais. Todos no lugar. Todos prontos. A basílica foi enchendo rapidamente. Às 9h40, 10 mil pessoas. Às 10 horas, 40 mil. Talvez mais. Era impossível contar. Multidão compacta, barulho de conversas crescendo, crianças correndo, bebês chorando. Enquanto esperava, olhei novamente para a imagem de Nossa Senhora no altar. E dessa vez, a sensação foi mais forte. Não imaginação, não nervosismo, presença real. Como se ela estivesse orando por mim naquele exato momento, intercedendo, pedindo misericórdia ao filho pela blasfêmia que eu estava prestes a cometer. Tentei ignorar, me concentrei na missão. Às 10 horas em ponto, os sinos tocaram. Todos se levantaram. A procissão de entrada começou.
Dezenas de padres, diáconos, bispos e o arcebispo vestindo mitra dourada, segurando o báculo episcopal, caminhando lentamente pelo corredor central. A banda tocava um hino a Nossa Senhora. 40.000 pessoas cantando juntas. Som atordoante ecoando pelas paredes de concreto. O arcebispo chegou ao altar, abriu os braços. Bom dia, irmãos e irmãs. Bem-vindos à celebração da festa de Nossa Senhora Aparecida, mãe e padroeira do Brasil. A multidão aplaudiu, gritou, chorou. Devoção palpável no ar. Senti desprezo. Essas pessoas eram vítimas de engano religioso institucionalizado. Precisavam ser libertadas. A missa prosseguiu. Leituras bíblicas. Salmo cantado. Evangelho proclamado sobre Maria visitando Isabel. O arcebispo deu a homilia sobre a intercessão mariana. Irmãos, ele falou com voz amplificada pelos alto-falantes. Maria nos leva sempre a seu filho Jesus. Ela nunca desvia a atenção para si mesma, sempre aponta para Cristo. Sua missão é apresentar todos nós ao Salvador. E hoje, nesta festa, Maria nos convida a receber seu filho na Eucaristia, o maior presente que Jesus nos deu. Porque na Eucaristia Jesus se dá completamente, corpo, sangue, alma, divindade, tudo. E Maria, como mãe, intercede para que todos possamos receber essa graça com fé pura. Meu estômago revirou. Manipulação teológica perfeita. Misturavam devoção mariana com adoração eucarística. 2 erros em um. Mas o que eu não sabia era que cada palavra daquela homilia era verdade absoluta. E em breve eu descobriria isso da forma mais dramática possível. Finalmente chegou o momento da consagração. O arcebispo se moveu ao altar. Auxiliares trouxeram o pão na patena dourada, o vinho no cálice igualmente dourado. Um silêncio caiu sobre a basílica. 40.000 pessoas completamente quietas. Até as crianças pararam de chorar. O arcebispo levantou o pão e pronunciou as palavras em voz solene. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois levantou o cálice. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Todos abaixaram a cabeça. Reverência absoluta. Olhei para a hóstia elevada nas mãos do arcebispo. Pão. Só pão. Não Deus. Não Jesus. Pão de trigo sem fermento. Em breve eu provaria cientificamente. O que aconteceria nos próximos 15 minutos não apenas destruiria 29 anos de certeza evangélica, mas também revelaria que Jesus estava prestes a fazer comigo o que fez com Paulo na estrada de Damasco, me derrubar, me cegar com luz, me transformar completamente. A distribuição da comunhão começou 15 minutos depois. Dezenas de padres e ministros extraordinários da Eucaristia se posicionaram em pontos estratégicos pela basílica. Filas imensas se formaram. Milhares de pessoas avançando lentamente. Esperei minha vez. Coração batendo acelerado, mão suando, boca seca. Ensaiei mentalmente. Receber a hóstia na mão, agradecer com aceno de cabeça, virar como se fosse comer, esconder rapidamente no bolso. Simples, rápido, discreto. Minha fila avançou. 15 pessoas na minha frente. 10, 5, 3. E então algo impossível aconteceu antes mesmo de eu chegar no padre. Olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar. Não foi sensação, não foi impressão. Vi ela me olhando diretamente, não a imagem de barro, Maria viva, real, presente, olhos cheios de tristeza profunda e amor maternal ao mesmo tempo. E ouvi uma voz, não com os ouvidos, mas no coração, suave, maternal, dolorosa. Ricardo, filho, por que você fere meu filho? Congelei. A pessoa atrás de mim tocou meu ombro com gentileza. Anda, moço, a fila está andando. Continuei caminhando mecanicamente, mente em choque. A voz continuou. Vim interceder por você. Vim pedir misericórdia do meu filho, porque sei que você não sabe o que está fazendo. Vim trazer você de volta para casa. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. Não entendia por quê.
Toda a minha formação teológica gritava que aquilo era impossível. Maria estava morta. Não intercedia por ninguém. Era criatura, não mediadora. Mas a voz era mais real que qualquer pregação que eu já tinha ouvido na vida. Minha vez chegou. O padre que distribuía a comunhão tinha por volta de 30 anos, rosto sereno, sorriso gentil. Para cada pessoa dizia: Corpo de Cristo. E cada pessoa respondia: Amém. Minha vez. Estendi as mãos em concha, esquerda por baixo, direita por cima, como tinha visto católicos fazendo. O padre olhou nos meus olhos. Olhou fundo por um segundo, como se visse algo que eu não via. Corpo de Cristo. Deveria ter dito amém. A garganta travou. Apenas acenei. Ele colocou a hóstia na minha mão. Pequena, redonda, branca, leve como papel. No segundo em que toquei aquela hóstia, meu mundo explodiu. Calor. Calor físico, real, intenso, emanando dela. Não imaginação. Calor real queimando minha palma. E luz, luz brilhante, branca, ofuscante, explodindo da hóstia. Não luz de lâmpada, luz espiritual que penetrava direto na alma, atravessava carne, queimava pecado, revelava verdade. Meus joelhos desabaram. Não foi decisão. Os joelhos simplesmente foram. Caí no chão de mármore, queda dura, dolorosa, e nem senti o impacto. A hóstia, ainda na minha mão, brilhava com uma intensidade que deveria cegar e não cegava, iluminava. Através da luz vi Jesus, não imagem, não símbolo. Jesus real, vivo, presente na hóstia que eu segurava. Rosto coberto de sangue, coroa de espinhos, olhos cheios de dor e amor simultaneamente. Amor por mim, dor pelo que eu vinha fazer, dor pela blasfêmia que eu tinha planejado. E ao lado dele, silenciosa, intercedendo, Nossa Senhora Aparecida. Não a imagem de barro. Maria viva, mãe. Mãos estendidas apresentando o filho, olhando para mim com compaixão sem julgamento. Jesus falou, não com voz audível, com voz que ecoava direto no coração, nas profundezas da alma, impossível de ignorar. Ricardo, por que você me rouba? Por que duvida de mim? Por que vem ao meu corpo com descrença e intenção de profanar? Tentei responder. A garganta estava fechada, lágrimas explodindo dos olhos. Ele continuou. Esta hóstia não é símbolo. Sou eu. Corpo real, sangue real, divindade completa, presença total. Me dei assim, pequeno, humilde, pão, para que pudesse entrar em você, para que fôssemos um. E você veio me roubar para provar em laboratório que não existo aqui. Veio testar Deus. Terror. Terror absoluto. Não medo de punição. Terror de reconhecer a magnitude do que eu tinha planejado. Roubar Deus. Testar Deus. Profanar Deus para ganhar visualizações no YouTube. Perdão! Gritei em voz alta, soluçando, corpo sacudindo. Jesus, perdão, eu não sabia. Não sabia que era você de verdade. Perdão. Pessoas ao redor pararam, olharam confusas. Murmúrios ao redor. O que aconteceu com ele? Está passando mal? O padre jovem ajoelhou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro. Irmão, você está bem? Precisa de ajuda? Não consegui responder. Só chorava. Corpo inteiro tremendo. E Jesus falou de novo. Agora coma, receba-me. Não como ladrão, mas como filho. Não com dúvida, mas com fé. Não para testar, mas para amar. Minha mãe intercedeu por você. Ela pediu misericórdia e eu concedo. Venha para casa, Ricardo. Vim buscá-lo. Esperei 29 anos. Finalmente você me vê. Com as mãos tremendo violentamente, levei a hóstia à boca. No momento em que ela tocou minha língua, algo quebrou dentro de mim. 29 anos de protestantismo. 29 anos de certeza de que a Eucaristia era mentira. 29 anos de ódio ao catolicismo. 29 anos de desprezo por Maria. 29 anos de orgulho teológico, de julgamento, de superioridade religiosa. Tudo desmoronou em segundos. No lugar, algo que nunca tinha experimentado em toda a minha vida evangélica. Em todos os cultos, em todos os jejuns,
em todos os versículos decorados. A presença real de Deus. Não conceito teológico, não doutrina abstrata. Presença real, tangível. Jesus dentro de mim, literalmente, fisicamente, espiritualmente. Corpo dele unido ao meu corpo. Sangue dele correndo nas minhas veias. Divindade dele habitando minha alma. Comunhão real, união real. Chorei ali no chão, curvado, a testa tocando o mármore frio, por tempo que não sei medir. Talvez 30 segundos, talvez 5 minutos. O tempo parou. Só existia Jesus e eu e a união entre nós. O padre me ajudou a levantar eventualmente, as mãos firmes e gentis, e me guiou de volta ao assento. Sussurrou: "Fique tranquilo, irmão. Deus te tocou. Descanse." A fila de comunhão continuava, milhares ainda esperando. Meu colapso tinha sido um pequeno incidente numa celebração massiva. Para a maioria, um homem que passou mal. Para mim, o encontro com Deus vivo. Sentei. Enterrei o rosto nas mãos. Continuei chorando baixinho. Olhei discretamente ao redor, procurando André e Felipe. Vi André voltando da comunhão com passos normais, expressão normal. Ele tinha conseguido. Recebeu a hóstia, escondeu no recipiente plástico, voltou ao assento sem incidente. Felipe também, voltando, a mão no bolso onde provavelmente guardava o recipiente. Missão cumprida para os dois. Eles não viram o que eu vi. Não sentiram o que eu senti. Não encontraram quem eu encontrei. Mas o que aconteceria quando tentassem abrir aqueles recipientes no laboratório na segunda-feira revelaria que Deus não deixaria a profanação passar sem consequência. E o maior milagre ainda estava por vir. A missa terminou 30 minutos depois. 40.000 pessoas começaram a sair lentamente, como maré humana esvaziando a catedral. Fiquei sentado, não conseguia me mover. Mente processando. Coração ainda acelerado. Corpo ainda tremendo levemente. Eventualmente me levantei. Caminhei em direção à saída. Mas antes de sair, parei. Olhei uma última vez para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar. Ela me olhou de volta. E senti no coração, claro como o dia: "Bem-vindo para casa, filho. Eu te trouxe. Agora fica." Saí da basílica chorando. André e Felipe me encontraram no estacionamento ao meio-dia, rostos brilhando de excitação contida. Tinham conseguido. "Conseguimos!" André sussurrou quando estávamos longe de outros peregrinos. Mostrou discretamente o recipiente no bolso. 2 amostras perfeitas, seladas. Segunda-feira testamos. E você? Olhei para os dois. Não sabia como começar a explicar. "Eu comi." Felipe franziu a testa. "O quê? Por quê?" "Algo aconteceu. Algo que não consigo explicar com palavras." André olhou preocupado. "Ricardo, você está pálido. O que houve?" "Preciso contar, mas não aqui. Vamos para algum lugar privado." Fomos a uma lanchonete 3 quadras da basílica. Pedimos café. Sentamos no canto, longe de outros clientes, e contei tudo. O calor na hóstia, a luz, a visão de Jesus e de Nossa Senhora, a voz, a convicção absoluta de presença real. André me olhou como se eu tivesse enlouquecido completamente. "Ricardo, você teve um ataque de pânico, ansiedade severa, estresse da missão. Seu cérebro entrou em modo de proteção e criou uma alucinação vívida para te impedir de continuar. Não foi real. Foi mais real que você sentado na minha frente agora." Felipe disse quase incrédulo: "Você está dizendo que acredita na Eucaristia agora? Que pão literalmente vira Deus?" "Não vira. É. Jesus está presente completamente. Corpo, sangue, alma, divindade, tudo. Eu senti, vi, ouvi, recebi." André bateu a mão na mesa. O café espirrou. "Você foi enganado por demônios." 2 Coríntios 11:14. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Esse Jesus que você viu era espírito enganador te seduzindo. "Eu conheço a diferença", respondi com uma calma que me surpreendeu. Estudei discernimento de espíritos. Demônios trazem confusão, medo, desespero.
O que senti foi paz, amor, santidade pura, presença de Deus verdadeiro. Felipe colocou a mão no meu ombro, os olhos cheios de pena. Ricardo, você passou anos, quase uma década, construindo carreira como apologeta anticatólico, canal com 200 mil inscritos, reputação. Não pode jogar tudo fora por uma experiência emocional de 5 minutos. Não foi emocional, foi sobrenatural. E quanto ao que construí, se foi construído sobre mentira, merece ser destruído. André guardou cuidadosamente o recipiente na mochila. Nós vamos testar as 2 amostras. DNA, espectroscopia, análise molecular completa. E quando você vir os dados objetivos, vai perceber que foi enganado por experiência subjetiva. Testem, eu disse, mas preparem-se, porque não vão encontrar o que esperam. Riram os 2, com descrença e pena. Achavam que eu tinha tido um colapso nervoso. Voltamos para Campinas separadamente. Cheguei em casa às 3 da tarde. Tranquei o quarto. Minha esposa ainda não existia. Eu era solteiro na época. Minha família estava em Campinas, mas eu não liguei. Não sabia o que diria. Sentei na beira da cama. Fiquei olhando para a parede por um tempo que não sei medir. Na parede do meu quarto tinha uma placa de madeira com Josué 24:15 pintado em letras grandes. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. A tinha comprado numa feira evangélica. Ficava ali há 4 anos. Era parte do mobiliário. Eu mal via mais. Naquele momento não consegui tirar os olhos dela. Serviremos ao Senhor. Eu tinha servido. Toda a minha vida. Com tudo que tinha. Com esforço que pouca gente chegava perto. E aquele esforço todo, aquela certeza toda, aquela disciplina toda, tinha me levado à Basílica de Aparecida com um recipiente plástico no bolso para roubar o corpo de Cristo. Serviremos ao Senhor. Mas eu não sabia quem era o Senhor. Achava que sabia. Tinha estudado mais sobre ele do que a maioria das pessoas. Tinha decorado mais versículos, lido mais comentários bíblicos, ouvido mais pregações do que qualquer pessoa que eu conhecia. E não sabia. Ajoelhei ao lado da cama e tentei orar como sempre orei, com as palavras familiares, as frases decoradas de anos de protestantismo. As palavras não saíam. Sentiam vazias, mecânicas, mortas. Como ligação para um número que você discou 1000 vezes, mas que de repente não conecta mais. Então tentei algo que nunca, em toda a minha vida, tinha feito. Rezei a Ave Maria. Com as mãos tremendo, voz quebrando, sussurrei as palavras que durante anos eu tinha decorado para atacar, para zombar, para chamar de idolatria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Não aconteceu nada de sobrenatural. Nenhuma luz, nenhuma voz, nenhuma aparição. Mas senti paz. Paz profunda, calorosa, maternal. Confirmação silenciosa de que estava no caminho certo. De que Maria tinha me ouvido. De que intercedia por mim naquele momento, apresentando-me ao Filho, pedindo graça de conversão completa. Passei a noite lendo o Evangelho de João, capítulo 6. O discurso do pão da vida. Eu conhecia aqueles versículos de cor. Tinha usado eles dezenas de vezes em debates para atacar a doutrina eucarística. Sempre com a mesma interpretação. Simbólico, alegórico, metafórico. Jesus estava usando linguagem figurada, como usava tantas vezes. Mas ali naquela noite, lendo os mesmos versículos com os mesmos olhos que tinham acabado de ver o que tinham visto, as palavras não deixavam mais essa saída. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Verdadeira comida. Não símbolo de comida. Verdadeira. E quando muitos discípulos acharam esse ensinamento duro demais e o abandonaram, Jesus não os chamou de volta, dizendo:
Era só metáfora, não levem tão a sério. Deixou-os ir. Virou para os 12 apóstolos e perguntou: Vocês também querem ir? Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Pedro não disse: Entendemos tudo, disse: Confiamos em ti. Mesmo sem entender completamente como, acreditou que Jesus falava verdade literal. E a Igreja Católica, por 2000 anos, preservou essa verdade, defendeu essa verdade, celebrou essa verdade. Enquanto o protestantismo, surgido apenas 500 anos atrás, mudou a interpretação para a simbólica porque o literal era difícil demais de aceitar. Mas eu tinha visto, tinha sentido, tinha recebido. O literal era verdade. Dormi tarde. A mente não sossegava. Cada vez que fechava os olhos, via aquela luz na hóstia. Via o rosto de Jesus com a coroa de espinhos. Via Maria de pé ao lado dele, as mãos estendidas. Acordei segunda-feira de manhã exausto, mas determinado. Tinha tomado uma decisão durante a noite. Independente do que os testes mostrassem, eu não voltava atrás. Tinha visto o que tinha visto. Tinha recebido o que tinha recebido. Nenhum resultado de laboratório mudaria aquilo, mas o resultado de laboratório viria. E seria mais do que eu esperava. Às 9 horas, meu telefone tocou. Era André. Voz tensa, estranha, quase histérica. Ricardo, você precisa vir ao laboratório agora. Imediatamente. O que aconteceu? Não consigo explicar por telefone. Precisa ver pessoalmente. Alguma coisa no tom da voz dele. André, o mais racional de nós três, o cirurgião que ficava calmo em emergências, o homem que nunca perdia o controle. Alguma coisa no tom da voz dele me disse que os dados tinham chegado. Dirigi até o hospital. Cheguei às 9h30. Ele me esperava na entrada do laboratório com o rosto pálido, mãos tremendo, olhos arregalados, expressão de quem viu algo que não deveria existir. Felipe estava lá também, sentado numa cadeira com a cabeça entre as mãos. O que foi? Perguntei. André abriu a porta do laboratório. Me levou até a mesa onde os 2 recipientes plásticos estavam abertos. O que vi dentro me fez entender que o milagre que aconteceu comigo na Basílica tinha sido apenas o primeiro de 3. Dentro dos recipientes, onde deveriam estar hóstias brancas e redondas de pão, havia tecido. Tecido vermelho, úmido, vivo, carne humana, músculo cardíaco pulsando. Como? Minha voz falhou. Como isso é possível? Não é, André respondeu, a voz quebrando. Cientificamente não é possível. Mas está acontecendo. Está aqui. Real, tangível, mensurável. Ele abriu o laptop e mostrou os resultados dos testes preliminares. Amostra 1. A hóstia que André tinha roubado. DNA humano, tipo sanguíneo. AB positivo, tecido muscular cardíaco, miocárdio, vivo. Amostra 2. A hóstia de Felipe. DNA humano, tipo sanguíneo. AB positivo, tecido muscular cardíaco, miocárdio, vivo. Idênticas. Resultados exatamente iguais aos milagres eucarísticos documentados de Lanciano, Buenos Aires, Sokolka, que passamos anos tentando desacreditar como fraudes católicas. Testei 3 vezes, André disse, a voz ainda tremendo. 3 laboratórios diferentes. Enviei as amostras sem identificar de onde vieram. Todos deram o mesmo resultado. Tecido cardíaco humano vivo, de um homem que sofreu trauma severo, tortura, agonia extrema antes da morte. Ele fechou o laptop. Ficou olhando para o teto por alguns segundos. Então se levantou, foi até a porta do laboratório e saiu sem dizer nada. Ouvi o barulho do banheiro no corredor. André estava vomitando. Felipe e eu ficamos olhando um para o outro. Não havia nada a dizer. Um cirurgião que passou anos zombando de milagres eucarísticos, que construiu canal no YouTube para desacreditar a presença real de Cristo, vomitando no banheiro de um hospital universitário porque os dados que ele mesmo coletou destruíram tudo que acreditava. Quando André voltou, o rosto estava branco. Sentou na cadeira, as mãos entrelaçadas na frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Rodei uma 4ª vez, ele disse. A voz de quem está se agarrando ao método porque é tudo que lhe resta.
Mudei o protocolo. Usei outro conjunto de reagentes. Resultado idêntico. Pausa longa. Não há erro técnico aqui. Não há contaminação. Não há explicação possível dentro dos parâmetros da biologia molecular para o que está nesses recipientes. Ficamos em silêncio. Os três olhando para aqueles tecidos impossíveis dentro de recipientes plásticos. Finalmente Felipe falou, voz rouca. Pão não vira carne. Molecularmente impossível. Mas está acontecendo aqui, diante de nós, verificado por ciência. O que fazemos com isso? A menos, eu disse devagar, que os católicos estejam certos, que realmente seja o corpo de Cristo, que Jesus realmente esteja presente, que a transubstanciação realmente aconteça em cada missa, que o que parece pão seja realmente Deus. André sentou, enterrou o rosto nas mãos e começou a chorar. Soluços profundos, o corpo sacudindo. Se isso é verdade, ele disse entre soluços, tudo que pregamos nossa vida inteira está errado. Tudo que atacamos é verdade. Tudo que zombamos é sagrado. E nós... A voz quebrou completamente. Nós profanamos Deus, roubamos o corpo de Cristo, tentamos testar o Criador do universo em laboratório. Felipe ajoelhou ao lado dele, colocou a mão no ombro de André. Deus nos mostrou a verdade. Poderia nos ter deixado em cegueira. Poderia nos ter punido. Mas mostrou misericórdia. Revelou a presença real para nos salvar, não para nos condenar. Olhei para os dois, os meus irmãos em Cristo, ou assim pensávamos. Agora percebendo que Cristo era maior, mais presente, mais real do que jamais imaginamos. Nossa Senhora Aparecida, disse, a voz firme, intercedeu pelos três, não só por mim, por todos nós. Ela pediu misericórdia ao Filho e ele concedeu. Me revelou durante a missa. Revelou para vocês através da ciência. Mesma verdade. Métodos diferentes. Mesmo Jesus. Mesmo corpo. Mesma presença real. E então aconteceu algo que nenhum de nós esperava. Os dois tecidos cardíacos nos recipientes começaram a brilhar. Luz dourada, suave, quente. Não física, espiritual, preenchendo o laboratório. E os três caímos de joelhos simultaneamente no chão do laboratório e ouvimos a voz. A mesma voz que eu tinha ouvido na basílica. Meus filhos, vocês vieram me roubar para provar que não existo, mas eu me revelei para provar que vos amo. Minha mãe intercedeu. Venham, devolvam meu corpo ao sacrário, peçam perdão ao Padre e entrem na minha igreja, onde sempre deveriam estar. A luz se apagou. Os tecidos voltaram a aparecer como hóstias brancas normais nos recipientes. O milagre terminou, mas a verdade permanecia. Os três ficamos ajoelhados no chão do laboratório, chorando, por tempo que não sabemos medir. Eventualmente André falou, a voz de quem não tem mais nada a defender. Precisamos devolver agora. Guardamos as duas hóstias cuidadosamente em recipientes limpos. Dirigimos de volta para a Aparecida em silêncio. 2 horas de viagem sem uma palavra. Apenas lágrimas silenciosas e orações mudas. As primeiras orações verdadeiras que fazíamos em muito tempo. Chegamos à Basílica às 3 da tarde. Procuramos o padre responsável pela sacristia. Encontramos o padre Fernando. Uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos bondosos, sorriso gentil. Confessamos tudo. O plano de roubo, a execução, os milagres, os testes de laboratório, a voz. Esperávamos raiva, condenação, talvez a polícia. Em vez disso, o padre Fernando sorriu. Os olhos marejaram. Filhos, ele disse com voz cheia de emoção. Vocês não sabem, mas há 20 anos eu era exatamente como vocês. Paramos, olhamos confusos. Era pastor evangélico, Assembleia de Deus, radical, anticatólico. Vinha esta mesma basílica com plano idêntico, roubar a Eucaristia, provar que era farsa, e Jesus se revelou a mim exatamente como se revelou a vocês. E Nossa Senhora Aparecida intercedeu exatamente como intercedeu por vocês. Silêncio absoluto. Olhando nos olhos dele, sabíamos que era verdade.
Nossa Senhora é especialista nisso, ele disse. Ela traz para casa os filhos mais perdidos e usa os próprios planos deles para salvá-los. Nos levou até o sacrário. Com a chave dourada, abriu-o com reverência. Colocamos as 2 hóstias de volta. Padre Fernando rezou sobre nós. Então nos abraçou e disse: voltem, comecem o RCIA, aprendam, cresçam. E quando estiverem prontos, recebam Jesus na Eucaristia, não como ladrões, como filhos. Começamos o RCIA em novembro de 2018. Os 3 juntos, Ricardo, André, Felipe, de apologetas anticatólicos a catecúmenos, estudamos catecismo, doutrina, história da igreja, sacramentos, padres da igreja, concílios. Tudo que passamos anos combatendo, agora estudávamos com mente aberta e coração humilde. E o que descobrimos não foi erro, foi verdade. Beleza. Profundidade. Inácio de Antioquia, discípulo direto do apóstolo João, escrevendo no ano 107 d.C. Recusem-se a participar de uma Eucaristia que não seja a do bispo, pois há uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo e um só cálice para a união do seu sangue. Um homem que conheceu pessoalmente os apóstolos descrevendo a Eucaristia, exatamente como a Igreja Católica descreve hoje. Justino Mártir, ano 155 d.C. Não recebemos estas coisas como pão comum ou bebida comum. Mas assim como Jesus Cristo, nosso Salvador, tendo se encarnado pela palavra de Deus, tomou carne e sangue para nossa salvação, assim também o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças através da oração de sua palavra, é a carne e o sangue desse Jesus encarnado. 2000 anos de continuidade histórica desde os apóstolos. O protestantismo, surgido 500 anos atrás, tinha quebrado essa continuidade. Não por evidência histórica, por decisão doutrinária. Calvino, Zwinglio, os reformadores, tinham mudado a interpretação por razões que hoje eu entendia serem mais filosóficas do que exegéticas. E eu, médico, homem de ciência, homem que exigia evidência verificável para tudo, tinha seguido uma tradição de 500 anos em vez de uma de 2000. Havia algo profundamente irônico nisso. As consequências da conversão foram pesadas. Nossas famílias nos deserdaram. Nossas igrejas nos excomungaram. Amigos desapareceram. O canal do YouTube foi bombardeado. Traidores vendidos para Roma. Demônios católicos os possuíram. Vão queimar no inferno. Meu pai me mandou um e-mail. Curto, seco. Você escolheu a Babilônia. Não é mais meu filho. Não respondi aquele e-mail. O que eu diria? Que vi Jesus na Eucaristia? Que testamos a hóstia em laboratório e encontramos tecido cardíaco humano vivo? Que uma enfermeira chamada Sebastiana morreu de câncer pedindo nossa conversão porque Nossa Senhora apareceu no sonho dela? Ele não ia acreditar. Não porque fosse homem de má vontade. Meu pai era homem de fé sincera, honesta, construída durante décadas. Era o mesmo tipo de fé que eu tinha. E eu sabia, melhor do que ninguém, o quanto essa fé não tinha espaço para o que eu estava vivendo. A Igreja Batista da Promessa de Campinas publicou carta aberta nos declarando hereges, idólatras, apóstatas, caminhando para o inferno. Leram a carta no culto de domingo. Minha mãe estava na primeira fileira quando leram o nome do filho dela. Ela não me ligou. Minha irmã ligou no dia seguinte e disse que nossa mãe tinha chorado durante o jantar naquela noite, em silêncio, olhando para o prato, sem conseguir comer. Aquilo doeu mais do que qualquer xingamento nos comentários. Os 200.000 inscritos do canal sofreram queda de mais de metade em 2 meses. As parcerias com ministérios evangélicos foram canceladas uma por uma. Perdemos contratos de palestras em conferências. Gente que chamávamos de amigos há anos parou de responder mensagens. Perdemos tudo. Família, igreja, amigos, ministério, reputação, carreira apologética. Mas havia algo que nenhum de nós conseguia desfazer. Tínhamos visto os resultados do laboratório. Tínhamos ouvido a voz. Tínhamos ajoelhado no corredor da comunhão da Basílica de Aparecida com as hóstias brilhando nas mãos. Não existe teologia que explica essa experiência. Não existe argumento que desfaz o que vimos e sentimos.
Ganhamos infinitamente mais do que perdemos. Vigília Pascal, 20 de abril de 2019. 6 meses depois de termos roubado a Eucaristia, voltamos à Basílica de Aparecida. Não para roubar, para receber. A basílica estava escura quando a celebração começou. O padre Fernando acendeu o círio pascal, a grande vela branca que representa Cristo ressuscitado. A procissão de luz foi passando de vela em vela pelas mãos dos fiéis. Em minutos, aquela basílica enorme brilhava com milhares de chamas pequenas. Luz vencendo as trevas. Ficamos perto da fonte batismal com outros 15 convertidos. O padre nos perguntou: "Vocês rejeitam Satanás, pai da mentira?" "Rejeitamos." "Vocês renunciam ao orgulho que os manteve longe da verdade?" "Renunciamos." "Vocês creem em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz e ressuscitou?" "Cremos." "Vocês creem na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, sob aparências de pão e vinho?" "Cremos, porque vimos, tocamos, provamos. A água fria foi derramada sobre minha cabeça. Fria, refrescante, purificadora. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Algo quebrou. Anos tentando ganhar salvação por esforço. Anos de medo de nunca ser bom o suficiente. Anos de orgulho religioso que me fez entrar naquela basílica com recipiente plástico no bolso para roubar o corpo de Cristo. Lavado, perdoado, apagado. Estava limpo, novo, nascido de novo, de verdade, desta vez. Na crisma, o bispo ungiu nossa testa com óleo perfumado. Recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Finalmente chegou o momento que esperávamos 6 meses. A primeira comunhão. O padre Fernando nos levou até o altar, segurou a hóstia consagrada na frente de cada um. Corpo de Cristo. Amém. Desta vez não roubei, não testei, não duvidei. Recebi. A hóstia pequena e branca dissolvendo devagar na boca. Gosto simples de pão sem fermento. Mas eu sabia, com certeza verificada por laboratório e por milagre, que não era pão. Era Jesus. Corpo dele, sangue dele, alma dele, divindade dele. Tudo completamente, realmente entrando em mim, unindo-se a mim, tornando-me um com ele. Voltei ao banco. Ajoelhei. Chorei. André ao meu lado esquerdo chorando. Felipe à direita chorando. 3 médicos evangélicos que vieram destruir, transformados em 3 católicos que vieram adorar. Nossa Senhora Aparecida tinha cumprido a promessa. Tinha nos trazido para casa. Em dezembro de 2019, voltamos à Basílica para agradecer. 1 ano completo desde o roubo e a conversão. O padre Fernando nos levou a uma sala privada e disse: "Há algo que preciso mostrar a vocês." Abriu um registro que tinha guardado desde aquele dia. Uma senhora chamada Sebastiana veio à Basílica às 5 da manhã no dia 12 de outubro de 2018, antes de vocês chegarem. Ela ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e rezou o terço completo, especificamente pela conversão de 3 homens evangélicos que viriam naquele dia com intenção de profanar a Eucaristia. Congelamos. Como ela sabia? Nossa Senhora revelou a ela em sonho na noite anterior. 3 médicos evangélicos vinham roubar. Precisavam de intercessão urgente. Dona Sebastiana passou a manhã inteira rezando. Ofereceu jejum de 3 dias. Pediu a conversão dos 3. André perguntou com a voz baixa: "Onde está ela agora? Queremos agradecer." Padre Fernando sorriu tristemente. Faleceu 2 meses depois. Novembro de 2018. Câncer terminal que escondia de todos. Usou as últimas forças para interceder por 3 estranhos que nunca conheceu, porque Nossa Senhora pediu. Choramos ali na sala. Os 3. Médicos. Homens treinados para analisar dados frios, para manter distância emocional de situações difíceis, para tomar decisões sob pressão sem se deixar abalar. E ali estávamos, chorando no escritório de um padre numa tarde de dezembro, porque uma mulher que nunca conhecemos tinha morrido de câncer pedindo nossa conversão. Dona Sebastiana não sabia nossos nomes.
Não sabia que éramos 3 médicos de Campinas. Não sabia do canal, não sabia dos vídeos, não sabia de nada. Sabia apenas o que Nossa Senhora tinha revelado num sonho. 3 homens viriam no dia 12 de outubro com intenção de profanar a Eucaristia. Precisavam de intercessão urgente. E ela foi. Às 5 da manhã, com câncer terminal que escondia de todos, com forças que certamente já eram poucas, ajoelhou na basílica e rezou o terço por 3 estranhos. Ofereceu jejum de 3 dias. Pediu a conversão dos 3. E 2 meses depois morreu, sem saber se a oração tinha funcionado. Sem saber que em abril do ano seguinte 3 médicos evangélicos seriam batizados na mesma basílica onde ela tinha rezado. Sem saber que sua intercessão chegaria a nós, não como relato de que alguém estava rezando por nós, mas como notícia de que alguém tinha morrido rezando por nós. Visitamos o túmulo de Dona Sebastiana no cemitério de Aparecida. Pedimos indicação na paróquia. Encontramos o endereço no registro da igreja. Lápide simples, nome gravado, datas de nascimento e morte. Ajoelhamos os 3 diante da sepultura dela. Rezamos o terço, o mesmo terço que ela tinha rezado por nós sem nos conhecer. Prometemos continuar. Cada conversa, cada palestra, cada comentário de conversão que recebemos no canal é cumprimento daquela promessa feita sobre um túmulo num cemitério de Aparecida. E estamos cumprindo até hoje. Desde a conversão, mais de 500 evangélicos se converteram ao catolicismo depois de ouvir nosso testemunho. Compartilhamos a história em conferências, retiros, eventos, universidades. Mostramos o vídeo dos testes de laboratório documentando o milagre eucarístico. Explicamos a teologia sacramental com linguagem médica que céticos entendem. O canal do YouTube ainda existe, mas mudou completamente de nome e de missão. Agora se chama Médicos pela Verdade Católica. O vídeo mais assistido, roubamos a Eucaristia para testar em laboratório. O que encontramos mudou tudo para sempre. Tem 5 milhões de visualizações. Nos comentários, conversões documentadas todo dia. Assisti como evangélico, agora estou em RCIA. Médico ateu aqui. Esses resultados me fizeram questionar tudo. Ex-pastor pentecostal. Fui batizado católico mês passado por causa deste testemunho. 40 mil conversões documentadas nos comentários daquele único vídeo. Em 2020, casei com Beatriz, professora de catequese na paróquia de Campinas. Mulher sábia, paciente, amorosa. Temos uma filha. O nome dela é Aparecida. 2 anos. Olhos grandes, curiosos, cheios de vida. Quando olho para ela, penso, ela crescerá conhecendo a verdade desde o começo. Conhecerá Jesus na Eucaristia desde pequena. Terá Nossa Senhora como mãe espiritual desde o batismo. Nunca terá que passar pela destruição dolorosa das certezas falsas. Nunca terá que ajoelhar no corredor de uma basílica com uma hóstia brilhando na palma da mão para entender o que sempre esteve disponível para ela. Felipe casou com Mariana, também convertida do protestantismo. Tem um filho, João Paulo, homenagem ao Papa que Felipe mais admira. André casou com Cecília, católica de berço, que o ajudou durante o RCIA. Tem gêmeos, Pedro e Paulo. Continuamos trabalhando como médicos, mas agora usamos a medicina para servir a Cristo e a Igreja. Trabalho voluntário em clínicas católicas para famílias sem renda. Atendemos gratuitamente membros de paróquias carentes. É o sonho de missionário médico que tive desde criança, só que realizado de um jeito que nunca imaginei. O que aprendi com tudo isso não cabe numa frase, mas vou tentar. Há algo que passei meses tentando entender depois da conversão. Por que Deus precisava usar aquele caminho específico? Por que deixou 3 médicos evangélicos chegarem até a basílica com recipientes plásticos no bolso? Por que não simplesmente iluminou nossa mente com a teologia correta, nos poupando de toda aquela humilhação? Acho que entendo agora. Porque eu não teria aceitado luz que viesse de argumento. Eu era bom demais em argumentos. Tinha passado 1 década aperfeiçoando a capacidade de defender qualquer posição, de encontrar a fraqueza em qualquer raciocínio contrário, de fechar minha mente para qualquer coisa que ameaçasse o que eu acreditava. A única coisa que podia dobrar aquele orgulho
era a experiência direta. Ver com os próprios olhos, testar com as próprias mãos, cair de joelhos no corredor de uma basílica com a hóstia brilhando na palma da mão. Deus encontrou a única abertura que eu tinha deixado: minha identidade como cientista, minha crença em evidência verificável, minha confiança nos dados do laboratório. E usou exatamente isso para me salvar. O Deus que eu adorava quando era evangélico era um Deus que eu controlava com esforço, com medo, com certeza arrogante. Um Deus que eu guardava em doutrinas bem organizadas para atacar os outros. Um Deus que eu servia por obrigação, por medo de não ser bom o suficiente, por necessidade de estar certo. O Deus que encontrei na Basílica de Aparecida naquele 12 de outubro é o Deus que se deixou ser roubado, testado, profanado, e ainda assim mostrou misericórdia em vez de julgamento. Esse Deus que se faz pão para entrar em você, que usa os próprios planos do inimigo para salvar os que vinham destruir, que ouve quando uma senhora doente acorda de um sonho, vai à Basílica às 5 da manhã e pede pela conversão de 3 estranhos que ela nunca vai conhecer. Jesus está presente na Eucaristia. Não é metáfora, não é símbolo, não é memória. Eu testei em laboratório com equipamentos hospitalares, protocolo científico documentado, 3 repetições com 3 laboratórios diferentes. Os resultados estão documentados. André pode mostrar os dados para qualquer cientista que queira verificar. Tecido muscular cardíaco humano, sangue tipo AB positivo, células vivas, em hóstias de farinha de trigo que saíram de uma missa numa basílica em Aparecida do Norte. Não existe explicação dentro da biologia molecular para o que encontramos, mas existe uma dentro da teologia que a Igreja Católica preservou por 2000 anos e que eu passei a vida combatendo sem nunca ter me dado ao trabalho de realmente examinar. E Nossa Senhora Aparecida intercede, com uma persistência que não entende de impossível. Ela já estava rezando por nós antes de entrarmos pela porta. Ela usou os últimos dias de vida de uma mulher desconhecida para nos salvar antes de cometermos a blasfêmia. Ela não desiste dos filhos perdidos. Se este testemunho tocou seu coração, deixe nos comentários. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Compartilha com quem está preso na intolerância religiosa, com quem construiu identidade sobre o ódio ao que não conhece, com quem tem dúvidas que não tem coragem de admitir. Jesus espera na Eucaristia, em toda a missa, em todo o sacrário, em toda a Igreja Católica do Brasil e do mundo. E Nossa Senhora Aparecida intercede, como mãe que nunca desiste, que apresenta todos os filhos ao Filho, que traz para casa os mais perdidos. Ela nos trouxe. Pode te trazer também. Desde 1699, quando os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves tiraram aquela imagem de barro do fundo do rio Paraíba do Norte em 2 pedaços, rede vazia, noite fria, Nossa Senhora Aparecida aparece onde os filhos estão, especialmente onde estão os mais perdidos, especialmente onde estão os que chegam com recipiente plástico no bolso, convictos de que vão provar que ela não existe. Ela espera, ela intercede, ela traz para casa. Dona Sebastiana sabia disso. Usou os últimos dias de vida para testemunhar essa verdade por nós. Nós sabemos agora também. E você, que está assistindo isso agora, Nossa Senhora Aparecida já está intercedendo por você, antes mesmo de você ter terminado esse vídeo. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém.